paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal Just Like Jesus. E hoje o Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar mais e mais a presença dEle de uma maneira diferente. Nós queremos que o Senhor Jesus, Ele usa de várias formas para falar conosco. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você sobre alguns livros que o Senhor Jesus usou para me abençoar. E eu quero indicar para você alguns livros também para você estar lendo, para que você também possa ser abençoado pelo Messias através desses livros. Em nome do Senhor Jesus. Então, se você quer saber quais são, vem comigo. Então, hoje o Senhor Jesus, Ele quer falar conosco de uma maneira diferente, né? Eu estava buscando a orientação do Senhor de qual seria o tema do nosso vídeo de hoje e veio na minha mente, o Senhor Jesus trouxe na minha mente, no meu coração, para mim poder estar hoje, nós aqui do Just Like Jesus, podemos estar recomendando para você alguns livros para você ler. O ato de ler é muito, muito importante, porque nós lemos a Bíblia, Davi, ele lia a palavra de Deus e meditava nela. E nós cremos também que através de livros inspirados por Deus, nós também podemos ler e meditar, e aquilo vai fazer diferença na nossa vida, na vida de um cristão, né? Então eu quero hoje estar aqui indicando alguns livros para você, né? A partir do momento que você acabar de ver esse vídeo, já em nome do Senhor Jesus, você possa procurar esses livros para você poder estar lendo, que me tocou muito, o Senhor usou muito, né, desses livros para poder estar abençoando a minha vida, e eu quero também que o Senhor Jesus use para abençoar a sua vida em nome de Jesus. O primeiro livro é esse aqui, da Joyce Meyer. Talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele é muito, muito mesmo lido pelas pessoas, recomendado pelas pessoas, que é O Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li, né, porque eu realmente não gostava muito de ler, mas depois que eu comecei a ler, peguei essa prática de ler a Bíblia todos os dias, isso vai crescendo na gente. E aí esse foi um dos primeiros livros que eu li, e é poderoso, sobrenatural. A Joyce Meyer, ela vai abordar aqui como nós podemos vencer, né, as batalhas que acontecem dentro da nossa mente e do nosso coração, mas a batalha ela começa na mente. Então a Joyce Meyer, ela vai retratar de uma maneira sobrenatural, né, baseada na palavra de Deus, como nós podemos vencer as ciladas de Satanás que começam na nossa mente, né? E é muito tremendo que aqui ela vai falar muito sobre o Antigo Testamento. Ela vai retratar aqui sobre muitas fases do Antigo Testamento, de dificuldades que o povo de Israel passou, e ela vai juntar isso com hoje, ela vai trazer isso para a realidade de hoje. Ela usa muito também o Novo Testamento, mas ela também se refere muito ao Antigo Testamento. Então é muito, muito tremendo que ela vai falar sobre mentalidade de deserto, as mentalidades de deserto que vivem na nossa vida, que Satanás tenta trazer, a importância da mente na nossa vida, a condição da mente, as condições da mente. É tremendo o livro, e eu recomendo você estar comprando esse livro, né, ou pegando emprestado, mas seja de qual maneira for, leia o livro, que é muito, muito interessante este livro aqui. E também tem outro, né? Eu li esse, mas eu também ganhei de presente, estava muito, muito querendo muito ler esse também, porque é também Campo de Batalha na Mente, só que esse é para adolescentes, então é quase igual esse aqui, só que nesse aqui a Joyce Meyer, ela vai retratar de uma maneira mais fácil, né, e uma maneira onde os jovens e adolescentes conseguem entender. E ela vai trazer neste livro aqui o que Satanás ele tenta fazer na vida dos jovens e dos adolescentes na mente. Então é muito tremendo. Ela vai retratar aqui de coisas sobrenaturais. Ela vai falar como vencer também essas batalhas. Em todos esses livros aqui de Campo de Batalha na Mente, ela vai falar como e quais são as armas para você vencer essas tentações que vêm na mente. Ela vai falar sobre como está a sua mente, o emocional da mente, como está a mente e o que pode estar causando isso, essas fraquezas mentais. Ela vai retratar sobre tudo isso. É muito interessante. Os estados da mente ela também vai retratar, só que nessa parte aqui ela vai falar
nesse livro vai retratar de uma maneira mais fácil, para que você, jovem, adolescente, consiga entender e ver quais são as armas que Deus colocou na sua mão para você poder estar lutando contra Satanás e vencendo ele em nome de Jesus. Então, também recomendo esse livro, Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer, para adolescentes, né? Então, recomendo também. Outro livro também, que também é muito conhecido, que é sobrenatural, é O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tremendo demais, é um livro assim, profundo, né? Que para você ler ele, você tem que parar tudo que você está fazendo e prestar muita atenção, porque em alguns momentos aqui, quase todo o livro, você precisa estar bem atento para você conseguir ir ligando as coisas, porque ele vai falar uma coisa em um capítulo, mas no próximo capítulo ele vai aprofundar naquilo que ele falou no primeiro capítulo, ele vai aprofundando. Então você precisa ir prestando atenção em cada palavra, cada frase, cada parágrafo, para que você possa entender qual é o propósito do livro. O propósito do livro é retratar, mostrar como que o cristianismo ele é puro e ele também é simples, não simplista. Entenda? Ele vai falar isso, não simplista, mas simples, né? E são, assim, páginas tremendas, onde o Senhor Jesus, ele realmente fala conosco de uma maneira sobrenatural e nos mostra o que é o cristianismo, como é o cristianismo. Olha. Aí tem o sumário aqui, o prefácio, o certo e o errado, como indícios para a compreensão do sentido do universo. Ou seja, ele vai retratar como surgiu também o cristianismo, como que ele, né, teve esse encontro com o cristianismo, porque o C.S. Lewis ele era ateu, né? E o Senhor Jesus ele tocou a vida dele e ele começou a crer em Jesus de uma maneira sobrenatural, que ele fala um pouco, não aprofundado, mas ele fala um pouquinho do que ele cria, mas o que logo depois ele passou a crer, né? E ele vai contar exatamente aqui o que ele cria, né? E é muito tremendo porque traz uma visão do cristianismo, do evangelho, de uma maneira sobrenatural, ampliada, realmente amplia a sua visão. Se você quer entender, Nelly, eu sou cristã, para que eu vou... Já sou cristã há muito tempo, há muitos anos, para que eu vou ler um livro que vai falar sobre o cristianismo? É interessante, você começa a ver de uma maneira sobrenatural as coisas ao seu redor, né? Do cristianismo, uma forma ampliada, você consegue entender qual é verdadeiramente o propósito do cristianismo aqui nessa terra, e é tremendo. Outro livro também, que esses dois últimos livros que eu vou estar mostrando aqui para vocês, eles são de um estudo bíblico que os meus pais fizeram, e nesse estudo você tinha que adquirir livros, né, para você poder fazer as provas, que todas as provas, os trabalhos, eles eram envoltos no livro, né, baseados no livro. Então você precisava dos livros para você conseguir poder fazer. Então eles compraram muitos livros, né, são muitos mesmos, e aí Deus começou a tocar no meu coração para me poder ler todos os livros que estão ali. Em nome de Jesus eu também vou dar conta de ler todos, mas eu já li 2. E o que mais me chamou a atenção é a história da igreja, né, o estudo teológico, né, que os meus pais fizeram, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Eles falam, né, contam para mim que foi tremendo, Deus usou muito, né, para aprender, eles aprenderem, e também usou muito desse estudo para poder ensinar para eles, né, e é tremendo. E aí, como eles têm todos os livros, eu comecei a ler, e eu gosto muito de história, e principalmente a história da igreja. Esse livro aqui é sobrenatural, né? Esse livro aqui ele vai falar sobre a história da igreja, como que fundou desde os apóstolos, né, dos discípulos, depois a descida do Espírito Santo, que foi ali, né, que começou a igreja, e até os dias de hoje, até os dias atuais, da Marta Suzana. Tremendo demais. O Senhor Jesus ele usou muito desse livro para poder nos mostrar, me mostrar, né, que continua até os dias de hoje. A história ela não vai terminar na última página, ela continua até hoje, né? Vai contar sobre como que a igreja ela saiu ali de Jerusalém e foi passando para os outros lugares. Conta também como que o cristianismo chegou aqui no Brasil através de um médico, né? Já vou contar para vocês um pouco. Através de um médico, ele veio para cá, não tinha cristãos aqui no Brasil. Esse médico veio, viu como que estava o estado aqui do Brasil,
Até que foi na época do Dom Pedro II. E aí Dom Pedro II era muito fascinado por Israel e ele chama um médico, esse médico cristão, para contar para ele como foi a experiência dele em Israel, que ele já tinha ido lá, recebido da unção da fonte, como a gente falou nos 2 últimos vídeos atrás. E é muito tremendo esse livro, né? A primeira oportunidade que você tiver, adquira esse livro, porque é sobrenatural. Pesquise, você vai achar ele, né? História da igreja. É uma história da trajetória da igreja de ponta a ponta, de uma maneira sobrenatural. Como foi a revolução, né, de Martinho Lutero que teve, né, que ele não estava concordando mais com um cristianismo tão vago, um cristianismo, né, que estava tendo antes, corrompido. Ele vai mudar e ele vai se levantar, e é tremenda a história. Ele narra direitinho nesse livro aqui como que foi, e é sobrenatural. E também como eu falei para vocês que eram os 2 últimos livros também é desse estudo que o meu pai e a minha mãe fizeram. E também, eu também li, estou lendo ainda, falta poucas páginas ainda, mas eu queria compartilhar com vocês, que é Escatologia, do Flávio Santos. Né? Escatologia, ele vai retratar sobre o nosso futuro, o futuro da igreja, o futuro de toda a humanidade. Escatologia nos conta sobre o fim dos tempos e como será, de uma forma bem resumida, né? Porque é muito grande se você for pegar ali todas as profecias de Ezequiel, de Isaías, que falam sobre o fim dos tempos, de Apocalipse também, que é o livro, né? Que fala totalmente do Apocalipse, do que ainda vai acontecer, escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, né? E o de Daniel também tem muito. Deus revelou para Daniel o fim dos tempos também, né? E escatologia vai falar como vai ser isso, quais vão ser as etapas, vai falar da grande tribulação, vai retratar sobre tudo isso. Então, quem gosta, né? Porque tem umas pessoas que gostam e tem outras pessoas que não gostam. Eu acho muito interessante. Se você puder também adquirir este livro, adquira, porque ele é sobrenatural e até inova, né? Renova a nossa fé. Né, de saber que o Senhor Jesus ele vai voltar para buscar a igreja, que vale a pena permanecer fiel, né, até o fim, em nome de Jesus. Então, se você tiver a oportunidade, adquira esse livro, Escatologia, Flávio Santos. Na verdade, a capa talvez não vai ser a mesma, porque a capa ela foi adaptada para o Instituto Bíblico, né, para poder estar fazendo esse estudo bíblico teológico. Então, foi adaptado. Então, talvez você não ache da mesma maneira que está aqui, mas procure Escatologia, o nome do autor, que você vai achar em nome de Jesus. Né? Então, esses são os livros, né, que Deus ele falou muito, muito comigo. Então, que você possa criar esse hábito. Eu não gosto de ler. Crie o hábito de ler. Comece a ler na Bíblia. Né? Lógico, não vai adiantar nada você pegar esses livros aqui, comprar todos os livros, mas não ler a Bíblia. Não vai adiantar nada. Isso aqui você pode incluir no seu devocional com Deus. Você leu a Bíblia, orou? Maravilha. Então vai, pega o livro e lê. Aí sim, aí você vai estar fazendo da maneira correta, na ordem certa. Né? Primeiro vem a oração, a Bíblia, depois vem a leitura de livros que vão edificar a nossa fé, né? Livros que edificam, livros inspirados por Deus, e vai tocar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por você ter visto esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, que o Messias ele possa continuar abençoando a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. E lembrando que o propósito do canal Just Like Jesus é fazer com que você seja assim como Jesus. Em nome de Jesus. A paz.